Olá, boa noite minha irmã, boa noite meu irmão, boa noite a você que vai ver essa live, vai ver esse vídeo. Eu os cumprimento nesta noite com muita alegria, com o coração aberto, cheio das graças e das bênçãos celestiais nesta noite. Nós queremos buscar aquilo que nós necessitamos. Mas para buscar as graças e as bênçãos celestiais, nós temos que estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, com a nossa alma aberta, com bastante alegria dentro de nós. Aí nós vamos em busca do celestial, em busca das graças, das bênçãos, do batismo no Espírito, buscando as graças celestiais. Por isso eu convido meu irmão, minha irmã, você nesse momento a se colocar na presença do Criador, do nosso Papai, do Filho, nosso irmão, que nos leva à morada celestial. E aí nós dizemos: eis-nos aqui, somos teus filhos, estamos na tua presença e buscamos em ti as graças e as bênçãos celestiais. O nosso coração nesse momento está desejoso de te encontrar, de te buscar. A nossa mente se volta a ti, a nossa alma está aberta a receber as bênçãos e as graças celestiais. Por isso nós pedimos, dá-nos a unção nesse momento, dá-nos as graças da força, do poder e da autoridade celestial para este momento de oração, para este momento de pregação. Nós nos voltamos a ti e dizemos: eis-nos aqui. Nós oramos a ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Urialaxiro, Loriala, canta labai, Urialabalachalamai, canta labai. E na tua presença nós dizemos: Papai, Filho, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a ti. Grande tu és, poderoso tu és onisciente, onipresente e onipotente. E nós te louvamos, glorificamos a ti. Aleluia, glórias e glórias a ti. Nesta noite, nós queremos te glorificar neste momento de louvor a ti. Urialaxiro, Loriala, canta labai, Oialabalachalamai, canta labai. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia. Mas nós também temos a necessidade de buscar em ti perdão, purificação, santificação. E é por isso que nós dizemos: Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso irmão, nós nos colocamos na tua presença e dizemos: dá-nos a graça de sermos purificados. Purifica-nos nesta noite. Perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, os nossos pecados. Dá-nos a graça de sermos perdoados. Purifica a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Nós somos desejosos de receber as graças e as bênçãos de perdão. Por isso estamos na tua presença. Nós te pedimos nesta noite: dá-nos a purificação, dá-nos o perdão e dá-nos a graça da santificação. Nós precisamos ser santo e só tu pode nos dar essa graça, nos dar este dom, nos dar essa unção para cada um de nós. Nos santifica. Nós somos desejosos de ser santo porque nós queremos ser salvos. Dá-nos a graça da santificação a cada um de nós. Ayala shiruluri ala canta labai. Oyalabala shalama canta labai. Oyalabala. E nós buscamos em ti nesta noite. Buscamos o batismo. Nós queremos ser batizados nessa noite.
Batiza-nos, ó Espírito Criador, nosso Papai. É no poder e no nome do Filho que nós te pedimos. Batiza-nos com um batismo de libertação, um batismo de purificação, um batismo de santificação. Batiza-nos com os dons e os carismas. Dá-nos as graças santificantes. Batiza-nos nesta noite com a força do alto, com o poder do alto, com a autoridade do alto. Dá-nos este batismo necessário para cada um de nós. Ayala shirolori ala canta labai, oyala bala shalamai canta labai, uriala bala shalamai. Grande, grande e poderoso tu és. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia. E nós, na unção e no poder do Espírito, nós queremos te adorar. Só vós sois digno de toda adoração. Por isso nós dizemos: ó Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso irmão, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e glorificamos, porque estás presente. Nos ouve, sente o nosso coração, sente os nossos pensamentos. Por isso nós nos voltamos de toda a força do nosso pensamento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Na força do Espírito nós dizemos: nós te amamos, nós te adoramos, só vós sois digno de toda adoração. Adorado seja Ayala Shirolori Ala Canta Labai, Uriala Bala Shalamai Canta Labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, aleluia. E nesta noite nós queremos dizer a ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, a ti, ó Filho, nosso irmão, nós dizemos a ti, nós somos gratos pela sua presença, nós somos gratos porque estás nos ouvindo, nós somos gratos por este momento, nós somos gratos por estarmos vivos, por estarmos aqui, por nos dar força para caminhar, para fazer essa live, para fazer esse momento de oração. Nós somos gratos a ti, nós te agradecemos, ó Espírito Criador, nosso Papai. Nós te agradecemos a ti, ó Filho, nosso irmão, de todo o nosso coração e de toda a nossa mente e de toda a nossa alma. Nós somos agradecidos. Agradecemos pelos nossos familiares, agradecemos pelos nossos filhos, nossos netos, agradecemos pelos nossos amigos, agradecemos por todas as pessoas. Nós somos gratos pela sua bondade, pelo amor que tem. Somos gratos pelas curas, pela libertação, por transformação, por nos converter. Nós somos agradecidos por todo o coração que tu tocas. Nós somos gratos a ti. Agradecemos pelo alimento, agradecemos pelo trabalho, agradecemos pelo ar, pela água, por tudo que tu nos proporciona. Nós somos gratos porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti e nós somos agradecidos. O nosso coração se alegra, o nosso coração se alegra por todas as bênçãos e as graças que nos são dadas. Nós te agradecemos, ó Espírito Criador, nosso Papai. Nós agradecemos a ti, ó Filho, nosso irmão, porque somos filhos do mesmo Papai. O Yala Shirolori Ala Canta Labai, o Yala Bala Shalamai Canta Labai, Uri Yala Bala Shalabai Canta Labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, aleluia. E nesse momento de busca de conhecimento, de busca de esclarecimento, de busca de conhecer novos horizontes, conhecer novas coisas, conhecer através da palavra aquilo que realmente é o ensinamento do Espírito Criador do nosso Papai, o ensinamento do Filho, nosso irmão, porque ele mesmo disse: nós somos filhos do mesmo Papai. Papai está em mim, eu estou no Papai, estou em Papai.
e vós estáis em mim. Somos um. Então somos um com o Espírito Criador, nosso Papai, somos um com o Filho, o que nos leva à morada celestial. Então é nesta unidade que nós buscamos conhecimento, é nesta unidade que nós buscamos a força do alto, é nesta unidade que nós buscamos sabedoria do alto, através dos ensinamentos da palavra. E nesta noite nós vamos ver sobre o dom de línguas. Dom de línguas. Então, se fala muito, se comenta muito sobre este dom. Muito é falado sobre batismo no Espírito, sobre receber os dons e os carismas. Isso nós recebemos em duas etapas. Primeiro, nós recebemos o batismo no Espírito. Somos transbordados, somos encharcados, somos tomados pela graça santificante. Somos batizados no Espírito. O batismo da promessa. O batismo da promessa do Cristo, vós sereis batizados no poder do alto, na força do alto, na autoridade do alto, vós sereis batizados no Espírito. João fala, eu batizo com água, mas o Cristo vai batizar no poder do alto, vai batizar no poder do Espírito. E é o Cristo que fala, tudo o que pedirdes a Papai, Ele vos dará, quanto mais os que pedirem o batismo no Espírito. Porque Papai é o próprio Espírito. Se nós pedimos a Papai, nós pedimos ao Espírito. Se nós pedimos ao Espírito, nós pedimos a Papai, porque é Ele quem nos conduz. Assim o Cristo nos dá a certeza deste contato, desta amizade, desta maneira de se encontrar com o Espírito e ser batizado pelo Espírito, ser transbordado pelo Espírito. A partir do momento que somos batizados no Espírito, somos curados, somos libertados, somos transformados, somos convertidos no poder do Espírito, estamos preparados para receber do Espírito os dons. Os dons. E os dons do Espírito são infinitos. Muitas vezes falamos, não é 9 dons, é 7 dons, é não sei quantos dons, não. Os dons do Espírito são infinitos. Mas a manifestação dos dons normalmente são aqueles que mais se usa para realizar a obra do Espírito. Então, recebemos o batismo no Espírito e recebemos a unção do Espírito, recebendo os dons e os carismas. E dentre eles, aí nós vemos falando do dom das línguas, o dom da profecia, o dom de orar por cura, o dom de impor as mãos. Todos esses dons são os dons dados pelo Espírito. Mas hoje nós vamos falar dos dons, mais especificamente falar do dom das línguas. Dom das línguas. Esse dom é um dom que há uma polêmica muito grande, há uma controvérsia muito grande, há divisão de pensamento, de sentimento de todos os lados. E para que você entenda as divisões no meio de nós, eu vou pegar algumas coisas assim, bem características, bem assim, que está junto de nós e está dentro de nós. Quero começar falando do esporte.
Quantos mil títulos de clubes de futebol tem? São milhares e milhares. Mas eu me volto a 2 ou 3 times aqui do estado de São Paulo. Nós temos o Palmeiras, nós temos o Corinthians, nós temos o São Paulo, times de futebol. E aí eu pergunto para você, há uma unidade de pensamento entre corintiano, são paulino, santista e parmeirense? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, cada um acha que o seu time é o melhor, cada um tem aquela convicção, tem aquilo dentro dele, porque é uma cultura que foi implantada, a cultura dos esportes. Então o São Paulino, ele não reda pé pro corintiano, o corintiano não reda pé pro parmeirense e assim por diante. Aí você vai dizer, mas por que está falando de futebol? Essa live não é live de oração, não é live de Bíblia. Pois é, meu irmão, para que você entenda o que a Bíblia fala e o que as pessoas entendem da Bíblia. Aí nós falamos de 4 times de futebol, mas há uma infinidade de times de futebol dentro do Brasil. Aí eu diria para você, vamos pegar um outro segmento da sociedade. Vamos pegar a política. Dentro da política são muitos os partidos políticos, são muitos os segmentos políticos. Então, o que puxa para um lado, ele está contra o outro lado. E o do outro lado está contra ele. São pessoas, são irmãos, são pessoas que deveriam ter uma convivência fraterna, uma convivência de amor. Aí se refuta um ao outro, vira briga, vira aquela força de opinião de um lado para o outro. E cada um defende o seu partido, defende o seu candidato, defende aquele. E aí você vê sair pelas ruas, fazer um estardalhaço muito grande. Mas não para por aí. Vamos pegar a nível de mundo. Os regimes políticos. Cada país tem o seu. Lá na Rússia é comunismo, lá no Japão é império, lá nos Estados Unidos é capitalismo, aqui no Brasil estava aí pro lado do socialismo, de repente nós hoje estamos aí voltados para o lado do capitalismo. E aí, dentro do Brasil, o regime político do Brasil, aí tem um povo que defende um lado e acha que está certo, que o lado dele é certo. O outro povo puxa para o outro lado e acha que ele está certo, o outro está errado. E aí nós vemos que no mundo há uma divisão tremenda de opinião. Dentro do regime político, dentro da sociedade, dentro do esporte, só há divisão, porque cada um tem a sua opinião. E aí, nós pegamos o segmento que nós estamos aí falando de Bíblia. O segmento religioso. No mundo, quantas e quantas religiões tem? Eu falei na semana passada, eu falei de religiões. E hoje, para continuar o assunto, então, hoje estou falando de um assunto muito polêmico dentro das religiões cristãs. Não falando das outras religiões. Das religiões, hoje eu vou focar dentro da religião cristã. Se diz cristianismo. Então, o que acontece? Não vou falar de judaísmo, não vou falar de islamismo, não vou falar de espiritismo, não vou falar de nenhum outro segmento religioso. Somente eu vou falar
do segmento religioso, do sistema religioso, Igreja Romana, Igreja Protestante, Igreja, esses dois segmentos. Mas o que tem a ver isso com tudo o que se falou aí? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque dentro desse segmento religioso, que é um só, é aí a igreja, o sistema religioso romano, que teve a sua denominação a partir do século IV, quando se torna a religião do Império Romano, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu entro em história. Mas por que você está fazendo tudo isso aí para falar do dom das línguas? Pois é. Agora que nós entramos nesse sistema religioso. Então a igreja, a partir do século IV, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela caminha. Quando foi em 1054, ela se divide. É a primeira divisão. Divide a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Uma igreja, um povo refuta o outro. Houve a excomunhão. A Igreja Católica que é romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, agora ela excomunga a igreja do... Uma excomunga a outra. Uma tem obediência ao Papa, a outra não tem. Mas por aí tudo caminha. Aí agora temos lá para 1530, nós temos a segunda divisão, onde se divide novamente através da igreja. Aí fica a Igreja do Ocidente, a Igreja do Oriente, Igreja Católica Apostólica Romana, e aí aparece agora mais um segmento de igreja, que é o protestantismo, nascido através da Igreja Luterana. A Igreja Luterana começa sozinha, daqui a pouco ela começa a se dividir, e vai se dividindo. Vai se dividindo para todo lado. Aí nós temos, com o passar do tempo, a Igreja Romana, aquela que nasce no século IV, ela nasce uma igreja independente. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, e era o que eles falavam, e eram os dogmas da igreja, o que eles pregavam, que somente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana tinha salvação, fora daí não tinha salvação. Não tinha salvação. Isso se pregou por muitos anos. Estou falando de história da igreja. Se pregou por muitos anos. Só na Igreja Católica Apostólica Romana tem salvação. Fora daqui não tem salvação. Aí nasce o protestantismo. Aí a Igreja Luterana fala: olha, a Igreja Católica Apostólica Romana não tem salvação, só tem salvação aqui, na Igreja Luterana. Daqui a pouco a Igreja Luterana começa a se espalhar e começa a ter outras igrejas, e cada uma delas seguia o mesmo dogma, o mesmo ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, que falava que só dentro da Igreja Católica Apostólica Romana tinha salvação. Aí as outras igrejas que entram na mesma sequência. Mas por que está falando tudo isso? Não fala logo do dom das línguas? Pois é. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela nasce sem dom de línguas. E ela caminha desde o século IV até 1967, quando começa novamente a aparecer segmento orando em línguas. Lá pelo início do século,
acontece de aparecer dom de línguas nas igrejas protestantes. E aí que tudo começa. Aí há um povo que ora em línguas, e há um povo que não ora em línguas, há um povo que é batizado no Espírito, recebeu o dom das línguas, e há um povo que não ora em línguas e se posiciona contra o dom das línguas. Nós temos hoje as igrejas protestantes, têm lá as igrejas pentecostais, as neopentecostais e as antipentecostais. Há uma refutação entre uma denominação e a outra. Uma denominação é pentecostal ou neopentecostal, a outra é contra, um pregador que fala contra, um pregador que fala a favor, e muita coisa se fala e pouco conhecimento se tem da realidade e da verdade. Tudo é falado assim, de uma maneira superficial. Porque nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, que não é pentecostal, que é antipentecostal, mas é ela que comanda tudo. É ela que tem o poder, é ela que tem a autoridade. Então, se faz conforme a Igreja Católica Apostólica Romana dita as regras. Ela é quem dita as regras. E o povo obedece. Ela fala que dom de línguas não pode ter na Igreja Católica Apostólica Romana, e aí não tem. Não tem mesmo. Aí tem o segmento chamado aí, que começa em 1967, a Renovação Carismática Católica. E a Renovação Carismática Católica, ela nasce através do dom das línguas. Muito bem. Nós temos dentro do sistema religioso cristão carismático e cristão anticarismático, cristão que aceita os carismas e cristão que não aceita os carismas. Aí eu coloco no mesmo sentimento e na mesma maneira dos times de futebol. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Um aceita, não se aceita a opinião. Aquele que é São Paulino, ele jamais vai torcer pro Corinthians, ou o Corinthians jamais vai torcer pro Palmeiras, o Palmeiras jamais vai torcer pro Santos. Isso dentro de uma ideia de esporte. Dentro da religião é a mesma coisa. Aquele que é pentecostal, aquele que recebeu os dons, aquele que recebeu os carismas, aquele que ora em línguas, não é aceito por aquele segmento da igreja que não ora em línguas. Aí o que acontece? Agora que vem a principal parte de tudo isso. Agora que nós vamos falar realmente o que é dom. O que são os dons? Porque até agora eu não falei da igreja dom. A igreja dom é aquela que foi colocada pelo Espírito Criador, por Papai. Porque Ele nos deu o seu Filho para que Ele viesse e colocasse na terra, olha, esta é a igreja convocada pelo Espírito Criador, pelo nosso Papai, e fundada e implantada na terra pelo Filho. Esta é a igreja que tem os dons e os carismas. E está na palavra. Muitas passagens são
as que falam do dom das línguas. Isso que se fala tanto, muitos que falam a favor, mas falam sem base, tem conhecimento profundo. E aí tem os que são contra, que falam, abrem a boca para falar um monte de besteira, inventar um monte de besteira para dizer: nós somos o certo, nós estamos com a razão. É esse nosso time, aqui está a verdade, aqui é o... E não, nós não aceitamos o dom das línguas, nós não aceitamos orar em língua, nós não... Aqui no nosso segmento religioso, ninguém ora em língua, e se orar em língua aqui, nós bota para fora. É bem dessa maneira. Mas é como numa partida de futebol. Lá tem os dois lados, tem dois times, e lá tem um torcendo para um lado e o outro torcendo para o outro. Assim é dentro do segmento religioso. Tem um que está torcendo, está defendendo os dons e os carismas, e tem outro que está falando contra e não aceita e fala um monte de coisas sem o mínimo conhecimento do que é o dom das línguas. O que é o dom das línguas? E para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, tire da sua cabeça todas as dúvidas de quem está certo ou quem está com a razão, se é os que são anticarismáticos, os que são antidons, ou aqueles que vivem os dons. Vamos ver quem que está no caminho certo, vamos dizer assim. Porque na palavra, na Bíblia, que os próprios anticarismáticos compilaram, ali fala dos dons. A Bíblia, na nossa língua, no português, ela primeiro vem, eu já falei aqui, torna a falar para que isso seja gravado na sua mente. Ela vem lá dos escritos hebraicos, aramaicos, passado para a Septuaginta. Da Septuaginta é feita a compilação no quarto século, já para a Igreja Romana se faz a compilação da Vulgata em latim, e da Vulgata em latim ela passa para nós na língua do português. E eu uso uma Bíblia de Jerusalém, essa tradução. O que acontece? Na Bíblia, que a própria igreja que é anticarismática, a igreja que não aceita os dons, não aceita os carismas, não aceita o dom das línguas, não aceita o batismo no Espírito, não fala do batismo no Espírito, não fala do batismo da promessa que foi dada pelo Cristo. Mas foi ela mesmo quem compilou a Bíblia que nós temos. A igreja que não é carismática, ela escreveu e está ali. E agora eu vou passar alguns versículos, eu não vou ler um trechinho ali, bem pequeno, para que a gente possa, assim, ter um raciocínio mais aberto, um raciocínio mais livre do que é dom de línguas. Então, lá no Velho Testamento, nós temos uma passagem onde não fala assim especificamente dom das línguas, mas se tem versículos onde fala que Ana, a mulher de Eucana, ela orava em línguas. E isso está na 1 Samuel, lá
lá no capítulo 1, do versículo 12 e 14, e continuando, versículo 15 a 17. Eu não vou ler esse trecho, mas quero que você pegue a sua Bíblia e leia. Leia esse texto. Esse texto está lá no Velho Testamento, para você ficar um pouco curioso e ir lá ver o que aconteceu. A Ana era a mulher, uma das mulheres de Eucana. Eucana tinha duas mulheres. E uma era fértil e tinha muitos filhos. E a Ana era outra que era estéril. E aquela que tinha filhos humilhava a Ana. E ela passou por muitos e muitos anos orando, pedindo que ela queria ser mãe, que ela queria ter um filho. E ela, como o marido era um sacerdote, então ele tinha acesso ao templo, lá diante do Santo do Santo. E Ana também tinha acesso ao Santo do Santo, então ela ia orar lá nesse lugar. E nessa passagem vai falar da oração de Ana, ela prostrada ali diante do Santo, orando, chorando, lamentando, pedindo ao Espírito Criador que ela queria ser mãe, que ela queria ter um filho. Ali ela em lágrimas ora, mas ora, na oração dela, era uma oração que ninguém entendia. E chega o Eli e vê ela balbuciando. Aí ele fala para ela: sai daí, mulher, sai daí, você está embriagada. Porque ela não entendia o que ela orava. Porque a língua, o dom das línguas, o orar em línguas, essa língua ninguém entende, ninguém consegue entender o que são as palavras. São o balbuciar, é o balbuciar de uma criança que está começando a falando algumas sílabas, algumas coisas. É essa maneira da oração em língua, quando oramos em línguas, quando nós colocamos na presença do Espírito Criador, nosso Papai, e oramos em línguas. É o próprio Espírito que vem em nosso socorro. E aí, o balbuciar, os gemidos inefáveis, os gemidos inexprimíveis, que ninguém entende. E aqui é a Ana que está lá orando, e ele vem e fala para ela: olha, você está embriagado, vai curtir o seu vinho fora daqui, desse lugar do templo. Aí ela fala: não, eu estou vivendo nesse momento a força do Espírito, o poder do Espírito. Ali ela recebe o batismo no Espírito. Ela é batizada no Espírito. Porque depois o texto vai falar que ela sentiu uma alegria muito grande, e a partir dali, todo aquele sofrimento que ela tinha, aquilo foi embora, e aí ela se torna uma pessoa livre, e depois ela se engravida e tem o filho que ela oferece para ser um profeta, que é o profeta Samuel. Aí nós vamos para os textos do Novo Testamento. Todos os ensinamentos de Paulo, ele vem falar dos dons, dos carismas, e principalmente do dom das línguas. Então nós temos, na 1 Coríntios 14, 18, nós temos em Atos dos Apóstolos 14, 2, nós temos em Atos dos Apóstolos 2, 4, nós temos em Judas 1, 20, 1 Coríntios 14, 4, 1 Coríntios 12, 16, 1 Coríntios 13, 8, Atos dos Apóstolos
2, de 1 a 4. Nós temos Atos dos Apóstolos 2, de 5 a 8. Nós temos Marcos 16, 17 e 18. Nós temos 1 Coríntios 14, 18 e 19. Nós temos Atos dos Apóstolos 19, 6. Nós temos 1 Coríntios 13, 8 a 10. Nós temos 1 Coríntios 12, 8 a 11. Nós temos 1 Coríntios 14, 13 a 15. E nós temos mais 3 textos aqui que eu vou estar lendo um pouco deles. Aí vocês viram em quantos são os... E isso é um pouco só. Tem muito mais. Eu peguei alguns. Vocês já viram quantos versículos? Quantos está aí falando de batismo no Espírito e de dom das línguas. Orar em línguas. Essa oração que é tão comentada aí, e é tão falada e é tão distorcida. Ela é distorcida muitas vezes por aqueles que defendem sem saber o que é, e é distorcida por aqueles que falam contra o dom das línguas sem saber o que é. O dom das línguas só conhece, só sabe quem recebeu, quem teve esse contato, quem recebeu o batismo no Espírito, foi libertado, foi transformado, foi convertido, entrou numa caminhada de purificação, entrou numa caminhada de estar deixando passo a passo todos os pecados, todos os vícios, tudo aquilo que levava a se distanciar das graças e das bênçãos celestiais. Isso tudo é efeito do batismo no Espírito. É o nascer de novo, é o ser uma nova criatura. A partir do momento que somos batizados no Espírito, recebemos cura, recebemos libertação, recebemos conversão, começamos a entender. Aí sim, aí recebemos os dons. Os dons. E entre eles, um é o dom das línguas. O dom das línguas, muito falado por Paulo, muito ensinado por Paulo, muito colocado por Paulo no primeiro e no segundo século. No primeiro e no segundo século, aqueles primeiros seguidores do Cristo, aqueles que estiveram junto com Cristo, aqueles que aprenderam com Cristo, aí eles recebem os dons. Recebem da promessa, a promessa que foi feita lá no Velho Testamento, a promessa que foi feita na profecia de Joel capítulo 3. Também vai lá, meu irmão, se você tem dúvida, se você não consegue entender o que é uma coisa e o que é a outra, mesmo falando de futebol, falando de política, falando dos regimes políticos do mundo, mesmo falando tudo isso que eu falei, se você ainda tem dúvida do que é receber o batismo no Espírito, receber os dons, e aqueles que são anti os dons, anti o batismo no Espírito, tá na palavra. Nós vimos todos esses versículos. Além desses versículos tem muito mais. E para que a gente entenda o que é o dom das línguas, nós fomos até lá o Velho Testamento e vimos que aquela mulher orava de uma maneira inexprimível. Ela orava com gemidos inefáveis, aquilo que Paulo fala. Vós não sabeis orar. Então o Espírito vem em nosso favor, vem em nosso auxílio. E aí oramos com gemidos inexprimíveis. O povo faz uma confusão danada aí com o dom das línguas, o orar em línguas e o falar em línguas e o profetizar em línguas. São coisas distintas, são coisas diferentes.
Só que lá na palavra, isso, se você não tiver a experiência, se você não conhecer a experiência, se você não viver essa experiência, você não vai entender o que está lá. Porque há uma maneira, a maneira que é colocada ali, é colocada onde você não tem assim uma definição bem clara do que é uma coisa e a outra. Então Paulo fala do orar em línguas e orar na língua vernáculo. Falar em línguas e falar na língua vernáculo. Então o que acontece? Paulo fala, olha, eu oro em línguas, mas também eu oro na língua vernáculo. É o que acontece. É o que acontece conosco, com aqueles que fizeram a experiência do batismo no Espírito, aqueles que oram em línguas. Nós falamos, nós falamos, nós louvamos, nós adoramos, nós pedimos perdão, nós fazemos a nossa ação de graças na língua vernáculo. Mas também completamos isso orando em línguas. A oração em línguas é a porta que abre para os dons. Se você não sabe o que orar, se você não sabe o que falar, se você não tem o caminho para realizar naquele momento uma oração de cura, uma oração de libertação, então o que você vai fazer? Você vai orar em línguas. E essa oração em línguas, ela é edificante para quem ora e ela abre a porta para os outros dons. Se eu começo a orar em línguas, então aí quando eu paro para escutar, eu tenho a revelação, aí eu tenho a profecia. Se eu estou orando por uma pessoa e eu não sei o que orar, aí eu oro em línguas e quando eu paro de orar, eu faço uma escuta, aí vem a revelação. A revelação do porquê que aquela pessoa está sofrendo, porquê que aquela pessoa está deprimida, porquê que aquela pessoa está sendo oprimida. E aí vai orar em favor daquela pessoa, pedindo a cura, pedindo a libertação e principalmente pedindo o batismo no Espírito. O Cristo vem, deixa a igreja e fala, agora vocês não saiam da cidade até vocês serem revestidos da força do alto, até vocês serem revestidos do poder do alto, até vocês serem revestidos da autoridade do alto, até vocês serem batizados no poder do alto, no poder do Espírito. É essa a promessa do Cristo. E isso acontece no dia de Pentecostes. Eles estavam lá. E aí eles recebem o batismo no Espírito. Logo em seguida, eles começam a orar em línguas. Paulo não estava lá. Paulo não estava junto com eles. Paulo não recebe o batismo no Espírito, não recebe naquele momento os dons, os carismas, que ali estava Pedro, ali estava Paulo, ali estava, aliás, Paulo não, ali estava Pedro, ali estava João, Tiago, os discípulos estavam ali, as mulheres estavam ali. E eles receberam o batismo no Espírito, receberam a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto e começaram a orar em línguas. Pedro orava em línguas, a Virgem Maria orava em línguas. Mesmo ela que já tinha sido revestida, batizada no Espírito, lá antes da concepção, na concepção, quando ela recebe o dom do Espírito em plenitude. Ela concebe pelo poder do Espírito. Ela é transbordada do Espírito ao ponto dela chegar junto da sua prima Isabel. Lá estava no ventre João Batista. E aí acontece naquele momento que pela força do Espírito que estava em Maria, que estava
no bebê, no ventre dela, ali o João Batista é batizado no Espírito. Ele recebe e começa a se movimentar no ventre da mãe. Nós vemos que lá a força do Espírito, o poder do Espírito, a autoridade do Espírito, quando oramos no poder do Espírito, então o balbuciar, a vibração do Espírito é no nosso corpo inteiro. Isso é a ação do Espírito no momento da oração em línguas, quando nós nos entregamos totalmente, estamos num estado de espírito elevado. O que acontece? Recebemos essa graça, recebemos essa força do alto, recebemos a unção do alto. E aí oramos em línguas. A oração em línguas vem. Então aí nós vemos, pegar mais um trechinho aqui para a gente ver. Coríntios 14, 21 a 25. Está escrito na lei: falarei a este povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e mesmo assim não me escutarão, diz o Mestre. Por conseguinte, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos. Se ao contrário todos os profetizarem, o incrédulo ou os simples ouvintes que entrar há de se sentir erguido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará ao Criador e proclamará que o Criador está realmente no meio de vós. Aqui se fala, esse trecho, Paulo nos mostra o que é a oração em línguas e o que a ação da oração em línguas. Então, aquele que ouve, se ele é incrédulo, se ele não acredita, ele vai falar: esse povo está tudo louco, está tudo embriagado, está tudo cheio de vinho doce. O que aconteceu lá? Agora, se ele chegar, entrar, ele é incrédulo, ele não se ele entrar e começarem a profetizar na vida dele, então ele vai ver: opa, esse povo tem mesmo a ação do Criador. O Criador está aqui no meio de nós. Então a oração em línguas, ela é para edificação de quem ora e para abrir a porta de quem ora para o serviço que é realizado através dos dons. Impor as mãos e as pessoas ficarem curadas, expulsar os demônios, essas coisas da promessa do Cristo para nós. Aí nós temos, vou pegar mais um trechinho aqui, Coríntios 14, 14 e 15. Vamos ver o que está falando aqui. Se oro em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Com
efeito, se deres graças apenas com o seu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém? A tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Então, aqui é falando mais uma vez da oração em línguas. Então, nós temos que orar em língua, recebemos o batismo no Espírito, recebemos o dom de orar em língua, mas não podemos ficar só orando em línguas. Nós temos que orar em línguas, mas temos que orar também na língua vernácula. Da mesma maneira que nós fazemos nessa live. Aqui nós oramos na língua vernácula, mas também oramos em línguas. Oramos em línguas. E muita gente não sabe nem o que é oração em língua quando vê esse balbuciar, quando vê essa maneira, esses sons estranhos, diferentes, que ele não entende. E muitas vezes vem algumas pessoas perguntar para mim: o que você falou, o que você orou? Eu também não sei, porque isso é só o Espírito que sabe. Nós não sabemos. Nós vivemos o efeito da oração em línguas. Porque nós podemos sentir as bênçãos, sentir as graças, sentir o que acontece. Saber que a oração em língua, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos dá vida nova, ela nos fortalece, ela nos transborda. E nós sabemos que é uma língua que é celestial. Deixa eu pegar mais um trecho aqui. Vamos lá, vamos pegar agora Atos dos Apóstolos 19. Atos dos Apóstolos 19, 6. Tá aqui. E grande número dos que haviam exercido a magia diziam 14. Não. Aqui não é isso. É 14, não é 19. Atos dos Apóstolos 14. Vamos lá. 14 e 19. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade no dia seguinte. Não é aqui, eu estou lendo errado. Vamos lá, vamos achar. Onde está? Agora sim, agora vamos lá. 3, 4, 5. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Aqui, vocês viram que eu já falei a respeito disso no começo desta live. O falar em língua e o profetizar em línguas. Quando se fala em línguas e quando se profetiza em línguas, aí tem que haver uma interpretação. Não é tradução. Não é tradução. Tradução é quando você pega aquela língua que as pessoas que não conhecem aquele idioma, e uma outra pessoa que conhece o idioma, ele vem e traduz. Agora, o falar em língua e o profetizar em línguas não tem tradução. A pessoa que faz a interpretação é através da revelação. É através da revelação.
Isso é normal, isso é comum. As profecias, os profetas são chamados a realizar, junto das assembleias, fazendo profecias. E normalmente a profecia ela vem depois de que você fez a oração na língua vernácula, você orou em línguas, e aí você faz uma escuta. E nessa escuta vem a revelação, vem aquilo que é a profecia. E a profecia é dada muitas vezes, nós não temos a menor ideia daquilo que se profetizou. Muitas vezes achamos que é uma coisa assim que não tem nexo, não condiz com aquele momento de oração. Mas aquela profecia, dentro de pouco tempo, de poucos dias, ela vai acontecer, ela vai se realizar. Porque tudo que é profetizado, quando é uma profecia verdadeira, uma profecia que é dada pelo Espírito Criador, então isso acontece. Agora, tem os falsos profetas que fazem as profecias humanas. Então, isso não acontece, ou muitas vezes leva as pessoas a acreditarem que é uma profecia, mas na realidade não é. A profecia só é dada para aquele que recebeu o batismo no Espírito, recebeu os dons, recebeu os carismas, e um dos carismas é esse, o carisma de ser profeta, de profetizar. As profecias nós vemos lá no Velho Testamento, nós vemos os profetas que se apresentavam, e na época já tinha os falsos profetas e os profetas verdadeiros. Tinha os profetas de Baal. Nós vemos lá no Velho Testamento falando do profeta Elias e dos profetas de Baal. Hoje nós temos as profecias, mesmo assim de uma maneira muito... poucas pessoas sabem, poucas pessoas conhecem, poucas as pessoas realmente vivem os carismas. É aqueles que são batizados no Espírito, recebem os dons, recebem os carismas e se tornam uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque aí tem pessoas que têm o dom de falar em línguas, de profetizar em línguas. Mas na maioria das vezes o que mais se realiza é a oração em línguas, orar em línguas. É aquilo que Paulo fala: eu oro em língua, eu profetizo, eu oro em línguas mais do que vocês. Então é Paulo falando, eu oro em línguas. É Paulo falando que impõe as mãos sobre as pessoas, elas recebem os dons do Espírito, recebem a ação do Espírito e começam a profetizar. Agora, tudo isso que eu estou falando daquilo que está na palavra, que está na palavra. E não se propaga, não se fala na igreja não carismática, na igreja anticarismática, não fala essas coisas. Não se fala de batismo no Espírito. Você não vai ouvir nunca numa celebração eucarística lá o pregador lá falar em batismo no Espírito, falar nos dons, falar nos carismas. Se limitou ao Espírito, aos 7 dons, lá os 7 dons de santidade, mas somente é falado desses dons, mas de uma maneira completamente diferente daquilo que se fala, que os carismáticos falam. Porque carismático não é dizer que pertença à renovação carismática. Carismático é aquele que recebeu o batismo no Espírito.
Isso não é propriedade nem dos pentecostais e nem do pessoal da renovação carismática. Ser batizado no Espírito é uma dádiva que nós recebemos do Espírito. Muitas vezes isso acontece através da imposição das mãos, um orando pelo outro para receber os dons e os carismas. Muitas vezes acontece de uma maneira natural. Ninguém precisa pôr as mãos, ninguém precisa orar. Isso é uma coisa que eu tenho conhecimento. Não conhecimento de literatura, de exegese, de Bíblia, não. Eu tenho essa experiência vivida por mim. Eu recebi o batismo no Espírito, nasci de novo, se tornei uma nova criatura, e a partir dali eu comecei a ser liberto de uma porção de coisas, ser perdoado de um monte de coisa, começa a transformação e continuo me transformando, continuo aprendendo, continuo me libertando, continuo precisado das graças celestiais para mim, para me santificar. Para me santificar. Porque nós temos que buscar o batismo no Espírito e viver o batismo no Espírito e caminhar com o Espírito, para nessa caminhada nós estarmos numa caminhada de mudança de vida, de transformação, de purificação, de libertação, de transformação. Isso não se faz num passe de mágica. Isso acontece de uma maneira natural. Eu recebi o batismo no Espírito, monte de libertação. Começa ali foi um impacto muito grande. Mas a partir dali começa uma caminhada onde se vai libertando daquilo que estava impregnado. Você vai libertando de uma coisa, libertando da outra, e continua se libertando. Eu recebi o batismo no Espírito. 30 dias depois eu recebi os dons e os carismas. Comecei a orar em línguas sem ninguém impor as mãos sobre mim. Eu simplesmente levantei as minhas mãos no momento de oração e desejei receber os dons, os carismas. Quando recebemos o batismo no Espírito, estamos preparados para receber os dons e os carismas. Os dons e os carismas é a serviço da igreja, a serviço do nosso semelhante. É aquilo que acontece com Paulo, ele cai do cavalo. Ele recebe a imposição das mãos de Ananias, recebe os dons e os carismas, passa a ser carismático. Aí ele começa a levar aquilo que ele tinha recebido. Ele começa a levar o batismo no Espírito para as comunidades, para aqueles encontros, onde eles se encontravam nas casas. E lá ele impunha as mãos sobre aqueles irmãos e eles eram batizados no Espírito, recebiam os dons, começavam a orar em línguas, começavam a falar em línguas. A oração em línguas é dom celestial. Quem quiser explicar de uma maneira humana, pegar os textos bíblicos e começar a fazer controvérsia, a fazer comparação e fazer isso, fazer aquilo, porque aqui falou uma coisa, ali falou outra, porque aqui está dizendo uma coisa, mas ali está dizendo outra. Quando entra nesse patamar de confusão, quanto mais buscar, quanto mais querer entender o que é ser carismático, o que é viver os dons, viver os carismas, menos vai entender. É aquilo que Paulo falou. Este povo busca de todos os lados. Busca, estuda, busca, mas quanto mais busca, quanto mais eles aprendem, menos eles entendem. Menos eles entendem. Então, e aí vem as passagens onde fala, olha, você tem que balbuciar igual uma criança. Você tem que orar com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis. Você tem que ser criança. E é o que o próprio Cristo falou, olha, se vocês não forem crianças, vocês não vão entrar no reino.
nos céus. É o próprio Cristo falando, vocês têm que ser criança. E a criança, quando ela começa a falar, ela balbucia sílabas, não consegue falar palavras. Então, é aquele balbuciar que você não entende nada. Muitas vezes você tem que adivinhar o que ela está falando, até que ela começa a aprender a falar. Agora, na oração em línguas é diferente, porque você começa a orar em língua balbuciando e você fica balbuciando por muitos anos. Eu faz 30 anos que eu recebi o dom das línguas. Continuo balbuciando, porque da mesma maneira que eu comecei, muito pouca alteração teve nos sons. Nos sons, porque os sons são inexprimíveis, não são sons que tenha um sentido, tenha uma conotação de letras e forma e palavras, não. É um balbuciar, é os gemidos inexprimíveis, uns gemidos que é o próprio Espírito quem realiza em nós. Então, meu irmão, minha irmã, busca na palavra, busca entender e busca se situar dentro da sociedade. Nós vivemos numa sociedade dividida, uma sociedade onde cada um puxa para o seu lado. E cada um se coloca contra o outro, se posiciona contra. A linguagem do Espírito, ela não leva ninguém a se colocar contra nada, contra ninguém. O que leva as pessoas a se contradizerem, a se contrariarem, a se colocarem um contra o outro, ao ponto de fazerem guerra, matar um ou outro, isso é coisa do mundo. Isso não vem do Espírito, isso não vem da oração em línguas. Porque aqueles que oravam em línguas, eles não declararam guerra contra ninguém. Aqueles que receberam o batismo no Espírito lá nos primeiros 2 séculos, morreram todos. Foram mortos por aqueles que não aceitavam os dons, aqueles que não entendiam, que não queriam entender, se colocavam contra aqueles que oravam em línguas. E isso, a oração em língua, para aquele que é contra a oração em língua para ele mexe com ele, e ele se torna muitas vezes até de uma maneira assim contrária mesmo, batendo de encontro, fazendo até coisas que numa outra situação ele não faria. Então, meu irmão, minha irmã, orar em línguas é viver a igreja deixada pelo Cristo. Eu só posso dizer, eu sou cristão, quando eu receber o batismo no Espírito. Porque esse é o batismo de identificação de cristão. Era o que identificava Paulo, identificava Pedro, identificava os apóstolos, porque eles foram batizados no Espírito e eles oravam em línguas. Então ali estava a identificação dos cristãos carismáticos, verdadeiros cristãos que caminhavam batizados no Espírito. Porque aquele que é batizado no Espírito, a revelação vem do Espírito, ele busca na palavra e ele vai encontrar a palavra verdade. E a palavra verdade liberta. A palavra verdade liberta. Não é a história, não é as coisas que acontecem. Tudo isso que a gente fez a colocação para que se entenda o que é viver os carismas, viver os dons. É viver da mesma maneira que viveram lá os primeiros cristãos. Eles eram batizados no Espírito, eles oravam em línguas e eles foram perseguidos e mortos. Foram perseguidos e mortos.
É só você ver na história, você vai encontrar. Lá no Coliseu, levando a esfera, levando a espada, levando a crucificação, levando as mortes mais atrozes, o martírio mais atroz, foi feito com os cristãos. Os verdadeiros cristãos, aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que caminharam com Paulo, aqueles que caminharam com Pedro, que caminharam com aqueles que tinham caminhado com o próprio Cristo. E eles eram batizados no Espírito e eles oravam em línguas. Eles cantavam em línguas. Eles falavam em línguas. Eles eram profetas do Espírito, pelo poder do Espírito. No Espírito, eles viviam o Espírito. Porque o próprio Cristo fala da sua igreja. A minha igreja vai ser conduzida por papai, vai ser conduzida pelo Espírito. A igreja foi convocada para que eu iniciasse, e ela vai ficar aí, vai caminhar no poder do Espírito. Vai caminhar em missão no poder do Espírito. Quem conduz a igreja é o próprio papai. A igreja do Cristo é a igreja que ora em línguas. É a igreja da oração em línguas. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando para aqueles que não oram em línguas, aqueles que são contra as línguas. Para que você, meu irmão, você, minha irmã, vai buscar na palavra. Confronta tudo isso que eu estou falando com a palavra. Busca na palavra. E se tenha o esclarecimento, tenha o conhecimento de que a igreja do Cristo é uma igreja carismática. Carismática. Uma igreja que ora em línguas. Uriala shirul uriala canta labai. Andala halabai uriala bala. Andala halabai uriala bala shirul uriala canta labai. Andala halabai uriala bala shirul uriala canta labai. Uriala bala shalabai canta labai. Aí Adélcia Pereira dizendo boa noite. Marcelo Ribeiro dizendo boa noite. A Cida Aparecida dizendo boa noite. Eu também os cumprimento e agradeço vocês que passam, pelo menos têm um contato com esta live. Aqui nós falamos a verdade. A verdade que está na palavra. Não precisamos sair da palavra para encontrar a verdade e para falar a verdade. Vamos fundo? Vamos. Falamos de história? Falamos. Fazemos comparação? Fazemos. Para que as pessoas comecem a entender. Não precisa você se posicionar contra alguém, não. Somente esse conhecimento é para fortalecimento da sua caminhada. Porque você pode muitas vezes passar 30 segundos ouvindo o que eu estou falando. E nesses 30 segundos, o Espírito tocar no seu coração e uma palavra verdade entrar lá dentro de você, e essa palavra vai começar a mexer com você, para você buscar conhecimento do que é um cristão carismático que ora em línguas. E o tempo passa e a gente nem percebe. Conversando, falando, buscando, lendo a palavra, o tempo passa rapidinho.
Só que aqui nós não temos pressa. Não importa se ficamos 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora e meia falando aqui. Que eu não tenho nenhuma. Eu não tenho aqui nenhum tempo, nenhuma limitação de tempo, porque aqui eu sou livre para falar o necessário para falar aquilo que me é colocado. Isso é uma coisa minha? Não. Paulo pregava, ensinava, falava, orava pelas pessoas durante a noite inteira. Começava a pregação no entardecer, amanhecia orando e pregando. E impondo as mãos sobre aquelas pessoas, levando cura, levando libertação, levando transformação, levando batismo no Espírito, levando as pessoas a orar em línguas, levando as pessoas a se converterem ao caminho da salvação. E quem era as pessoas que Paulo pregava? Paulo pregava para os judeus, para os gentios, para pessoas que muitas vezes iam ao encontro de Paulo pensando em refutar com ele, em derrubar ele, em controvérsia com ele, e acabava se convertendo. De judeu virava cristão, de gentio virava cristão. É esse o caminho. Levar as pessoas a entenderem, encontrar a verdade e a partir daí começar a entrar no caminho da salvação. Porque não adianta ouvir, ver e não assimilar. Por isso que nós temos assim uma maneira de estar fazendo comparação, fazendo comparação com as coisas que nós vivemos hoje, mostrando o que está lá fora e o que é aquilo que é celestial. Ser batizado no Espírito, receber os dons, é receber em plenitude o amor do Espírito Criador, nosso Papai. Ele é o doador do amor. Se fazemos tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer por amor e levar as pessoas a encontrarem o amor, porque o Espírito é o doador do amor e a abundância de amor que é dada pelo Espírito é infinita. O Espírito Criador é pleno de amor. Tudo no Espírito Criador é infinito. É infinito. Então o amor é infinito, a paz que Ele nos dá é infinita. Tudo nele é infinito e tudo nos é dado. É dádiva pura do Espírito Criador para cada um de nós. Então nós buscamos entender, buscamos a salvação, porque é o que pregou e o que levou Paulo, Pedro. Dá uma esmola aí. Ouro e prata nós não temos, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levante e ande. E aquele aleijado se tornou curado. Pedro, ao passar, a sua sombra tocava nas pessoas e elas eram curadas. Paulo, da mesma forma. As curas, libertação, os acontecimentos, batismo no Espírito,
tudo acontecia assim de uma maneira muito natural, de uma maneira muito grande com estes cristãos. Ser cristão, estar no caminho de Cristo, é buscar o batismo no Espírito, buscar o dom das línguas. Oi, alaxalamai, canta labai, urialabalaxalamai, canta labai. E neste momento, nós terminamos essa live dizendo: Abvundi Baishmaya, Nekada Shimo, Teitei Maeta, Nercoei, de Viana Raikana, de Baishmaya Afubaha, Radelan Makmaisum, Canaana Yomana, Washibokana, Walbei, Waktarei, Aikana da Fenan, Waihaiubei, Vilá, Tailan Nishuma, Lapaisan Mimbixá, Meto de Maguta, Waima, Washibukta, Lalana, Almém, Amém. Deixo a vocês um abraço, um desejo enorme de que vocês tenham aí uma semana cheia das bênçãos e das graças celestiais. E que essas bênçãos se estendam a todos os familiares, a todos os nossos familiares, nossos filhos, nossa esposa, nossos netos, irmãos, irmãs, a todos nós, lá no nosso trabalho, na nossa convivência familiar, na convivência com os amigos, que a plenitude das bênçãos celestiais esteja sobre nós, porque o Espírito Criador está junto de nós. E é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá as graças e as bênçãos. Então nós somos gratos a tudo isso, somos agradecidos ao Espírito Criador, nosso Papai, somos agradecidos ao Filho, nosso irmão, e caminhamos com essa esperança, com esse desejo de sermos salvos, de receber as bênçãos e as graças de estar na morada celestial, a morada prometida pelo Filho para cada um de nós. Fiquem na paz e na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Tenham todos uma boa noite, um grande abraço e que a paz seja plena com todos.